Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando com vocês sobre a Constituição Federal de 1988. Chegamos ao artigo 64 e nós vamos falar sobre o processo legislativo sumário. Mas é importante, antes da leitura e explicação do artigo, nós entendermos o conceito. O direito constitucional chama de processo legislativo a sucessão de atos, fatos e decisões que vai da apresentação de proposição legislativa por agente constitucionalmente capaz até a sanção ou promulgação da norma legal. Um conceito muito importante, e você que já acompanha as aulas sobre o processo legislativo, você não tem dúvidas quanto a isso. Muito bem, na Constituição Federal de 88, o processo legislativo encontra-se disciplinado em seção própria do capítulo dedicado ao poder legislativo, o capítulo que nós estamos estudando. Além da Constituição Federal, o processo legislativo tem suas normas expressas nos regimentos internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional. Isso é importante, pois a nossa aula vai tratar em termos constitucionais, estará limitada à Constituição Federal e é lógico, é claro, que se você vai fazer um concurso para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, um concurso do Legislativo, especificamente, você deve também atentar para os regimentos internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e também do Congresso Nacional. Nós vamos tratar do processo legislativo aqui na Constituição. E o processo legislativo sumário é aquele que o chefe do Executivo, nos projetos de lei de sua iniciativa, solicita urgência, simples e objetivo, tá? É um procedimento mais curto, pois em até 100 dias o projeto deve ser votado pelo Congresso Nacional. Então, o que nós temos? Um processo legislativo ordinário, que é o comum, em que nele não há prazo para o legislativo, e nós temos o processo legislativo sumário, que é simplesmente o processo legislativo em que o chefe do Executivo, no caso o presidente da República, ele solicita urgência. E com isso, esse procedimento ele é mais curto. Nós vamos falar desses 100 dias no decorrer da aula. Vamos à leitura. Artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara dos Deputados. Isso aqui é muito importante, pois a regra do artigo 64 não vale apenas para os processos legislativos sumários, ela vale para os processos legislativos de uma forma em geral. Então, é muito cobrado em prova. Qual é a casa iniciadora dos projetos de iniciativa do presidente da República? Qual é a casa iniciadora dos projetos do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores? Ora, é a Câmara dos Deputados, ok? A discussão e votação destes projetos terão início na Câmara dos Deputados. Fica com essa informação, ela é preciosíssima para as suas provas e seus concursos. Apesar de nós já termos mencionado em aula anterior, é sempre bom destacar. No parágrafo 1º, nós temos, então, o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Veja que o presidente pode solicitar urgência, ele pode, é uma faculdade, para apreciação de projetos. Mas quais projetos? Os projetos de sua iniciativa. Então, o processo legislativo sumário é para os projetos de lei de iniciativa do presidente da República. E o parágrafo 2º vai dizer, se, no caso do parágrafo 1º, o que diz o parágrafo 1º? O presidente solicitando urgência para apreciação dos projetos de sua iniciativa. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente em até 45 dias. Veja aqui a delimitação do prazo. Quer seja a Câmara dos Deputados, quer seja o Senado Federal, terão 45 dias para se manifestar. E veja que é cada qual sucessivamente, ou seja, 45 dias a Câmara dos Deputados, 45 dias o Senado Federal. Sobrestar-se-ão
todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa. A pauta fica trancada, caso a Câmara dos Deputados não chegue a uma conclusão, ou o Senado Federal. O que acontece? Qual é a sanção? A pauta fica trancada. Lembre-se, há a exceção para as medidas provisórias, ok? Medida provisória também tranca a pauta, nós já estudamos em aulas passadas, muito importante, tá? E se você for pesar entre um projeto de lei e uma medida provisória que já está valendo, é lógico, é claro, que a prioridade é para a medida provisória, com exceção das que tenham o prazo constitucionalmente determinado, como no nosso exemplo, a medida provisória, até que se ultime a votação. Após a votação, a pauta é destrancada e as atividades na Câmara dos Deputados e no Senado Federal continuam normalmente. Lembrando que se o projeto está na Câmara, tranca a pauta da Câmara, tá? E se o projeto está no Senado, tranca a pauta do Senado, ok? Importante. Parágrafo 1º. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. Veja que nós mencionamos no início do vídeo que é um processo legislativo sumário que pode levar até 100 dias, não é verdade? Ali de tramitação entre Câmara dos Deputados e Senado Federal, e é justamente por isso, até 45 dias na Câmara dos Deputados e até 45 dias no Senado Federal, somados a estes 10 dias do parágrafo 3º, nós teremos então os 100 dias de tramitação. No parágrafo 4º, os prazos do parágrafo 2º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional. Muito importante, veja, a todo tempo nós repetimos essa questão do recesso no Congresso Nacional e, como nós dissemos, muito importante saber esta informação. Não se aplicam a estes projetos, aos projetos de código. Ora, um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, um Código Penal, um Código Civil, um projeto de código não pode tramitar pelo processo legislativo sumário. A Constituição está dizendo no parágrafo 4º exatamente isso, ok? Bom, para facilitar, em termos constitucionais, volto a repetir, se o seu concurso é para a área do legislativo, atente para os regimentos internos que são cobrados no seu respectivo concurso, ok? Em termos constitucionais, muito simples. Nós temos os projetos de iniciativa do presidente e eles podem passar pelo processo legislativo sumário, que é chamado pela doutrina como urgência constitucional. Neste caso, o presidente da República, o chefe do Executivo, ele solicita urgência no seu projeto. O projeto tramita pela Câmara dos Deputados e, se rejeitado, a Câmara pode rejeitar o projeto, ele é arquivado. Se não arquivado, em até 45 dias deve terminar a tramitação na Câmara dos Deputados, ok? A Câmara dos Deputados, então, encaminha para o Senado Federal, que pode rejeitar o projeto. Rejeitado o projeto, é arquivado. Se não for o caso de rejeição, terá também 45 dias para deliberar sobre o assunto. E após isso, aprovado o projeto sem emendas, ele segue para a deliberação executiva. Você lembra o que é deliberação executiva? Vimos nas aulas passadas, não é verdade? É a fase executiva do projeto, que envolve a sanção ou veto do presidente. Essa é a melhor das hipóteses, mas suponha que o projeto passa pela Câmara, ali nos seus 45 dias, dentro do prazo, é encaminhado para o Senado Federal e o Senado Federal o aprova com emendas, ok? Aprovando com emendas, nós vamos à regra que nós já vimos. O projeto volta para a Câmara dos Deputados e ela não volta a ter 45 dias para deliberar. Ela tem agora 10 dias. Depois de 10 dias, vai para a deliberação executiva, que é a sanção ou veto do presidente, que nós vamos tratar em aulas futuras, ok? Mas basicamente é isso. Lembrando que se for um projeto de lei ordinária, a votação é por maioria simples, e se for um projeto de lei complementar, será por maioria absoluta, ok? Processo legislativo sumário, então, conhecido pela doutrina como urgência constitucional,
pode cair na sua prova dessa maneira. É basicamente isso, simples e objetivo, contribuindo para o seu estudo como sempre. Na próxima aula, artigo 65, vamos continuar falando sobre o processo legislativo. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.